Bom, hoje é meu 10º dia offline, fora das redes, fora da internet, e essa foi uma experiência bem marcante pra mim, porque fazia muitos anos que eu não ficava nem uma semana offline, e eu fiz um vídeo anterior, que foi um experimento que eu gravei, pra compartilhar com vocês, sobre ficar um só dia offline, fora das redes, fora da internet, sem usar o celular, sem usar o computador. E aquele dia já foi bem impactante para mim em vários sentidos. Já consegui entender várias questões que há algum tempo vinham sendo pouco trabalhadas, pouco pensadas, porque o espaço vazio, de certa forma, é importante para que a gente pare para pensar nas experiências que a gente vai tendo, A leitura também foi uma parte importante daquele dia, passei o dia inteiro lendo, porque como nenhuma forma de entretenimento online era uma possibilidade, a leitura se tornou, de longe, a maneira de entretenimento mais divertida. A música também, Mas era um dia de descanso para mim. Eu acabei não tocando violão, evitei estudar, porque precisava relaxar o corpo e porque se eu passasse 6, 8 horas estudando violão naquele dia, provavelmente o experimento perderia um pouco o sentido, que pra mim estava um pouco relacionado ao tédio, o ócio, essa vontade de preencher o tempo, mas sem as redes sociais e a internet para ajudar com isso. Então, esse preenchimento do espaço vazio, para mim, era uma dificuldade. O que aconteceu foi que depois que eu terminei aquele mini experimento de ficar um dia offline, eu percebi que um dia era muito pouco. Eu achei que talvez fosse legal me desafiar um pouco mais para passar um período maior sem nenhum contato com a internet e o mundo das redes sociais, e foi o que eu fiz. Acabei de voltar de uma pequena viagem de final de ano e fiquei 10 dias completamente sem celular, sem computador, fora das redes, isolado do mundo. E também eu procurei não gravar nada durante a viagem, durante esse período offline, para que eu pudesse simplesmente viver a ausência da internet. Porque a partir do momento que eu tô o tempo todo pensando sobre como é estar offline, a própria forma como eu lido com esse espaço vazio acaba sendo influenciada pelo fato de que aquilo é um registro, aquilo é uma gravação, uma documentação da experiência. Foi o que eu senti na primeira gravação. O primeiro vídeo foi muito legal em vários sentidos, percebi coisas interessantes que eu não pensava a respeito há muito tempo, porque fazia uns belos meses, se não anos, que eu não ficava completamente offline, mas era isso. Eu passava um tempo lendo, almoçava, tal, e um bom tempo eu ficava gravando em frente à câmera, relatando algumas reflexões que apareciam na hora, relatando como estava sendo a experiência e ao mesmo tempo deixando de estar ali para viver aquela experiência. Então, para esse experimento um pouco mais prolongado de 10 dias, eu decidi fazer um registro só depois, que é esse que eu tô fazendo agora, para que essa experiência não fosse uma experiência a ser mostrada simplesmente, Eu não tô fazendo isso para poder divulgar nas redes sociais, porque isso já subverteria toda a lógica do que eu pretendo. Não tô ficando longe das redes para poder dizer nas redes sociais que eu fiquei longe delas e olha como isso é legal, olha como isso é inspirador. Não. Eu tava querendo fazer esse experimento como algo que vinha de uma insatisfação, como algo que em mim era difícil, algo que eu queria mudar na minha rotina, na minha maneira de viver meu cotidiano, sobretudo. Eu comecei toda essa piração, toda essa subversão da lógica digital, muito por uma necessidade interna, porque eu achava que eu tava passando tempo demais nas redes, achava que eu tava parando para pensar sobre as coisas que aconteciam na minha vida, achava que a minha relação com o trabalho não tava tão legal, e eu tava dependendo do preenchimento eletrônico, digital, cibernético, para que a minha rotina fosse suportável. Então, imediatamente depois de trabalhar, eu já ia assistir um filme, assistir uma série, entrar nas redes. E isso para mim era um incômodo muito grande, porque como artista, como compositor, eu sempre considerei o tempo em que a gente não tá trabalhando tão importante quanto o que a gente tá. E acho que em momentos em que você fica dias ponderando uma composição e não entrando em contato com milhares de formas de se estimular, aquela composição ganha vida em você e aí você sonha com ela e aí você tem ideias que vêm do nada. Então acho que pra mim é muito importante ser influenciado só por coisas que eu considero importantes, relevantes, frutíferas, cheias de vida e dessa chama, que é muito citada na literatura e na poesia, que é a chama da vida. Então, resumindo, o que gerou, essa vontade de ficar um tempo fora das
das redes foi isso. Eu achava que eu tava usando a internet de um jeito que não me satisfazia e não conseguia mudar isso de forma espontânea, simplesmente usando um autocontrole de não, agora não vou entrar. Eu tava sendo quase que sugado e minha energia tava sendo sugada pela modernidade, pela era digital, sem que eu tivesse poder sobre isso, sem que eu me sentisse no controle disso. E eu tinha certeza de que eu podia ter uma rotina muito melhor, e eu sabia que eu podia ter uma rotina muito melhor, segundo a minha própria definição de melhor, só que para isso eu precisava de um período de afastamento, uma espécie de tratamento de choque, um período completamente ausente para que depois eu conseguisse retomar as rédeas e criar minhas próprias estruturas de rotina, que na minha opinião são muito importantes, porque o que a gente faz dia após dia é o que acaba definindo a gente ano após ano, né? Então, a rotina para mim sempre foi algo muito fundamental, porque desde os livros que eu leio, até os filmes que eu assisto, até o que eu faço em termos de trabalho, o que eu faço quando eu acordo, exercícios físicos, meditação, etc. Tudo isso eu sinto que quando é repetido dia após dia e ano após ano, acaba fazendo parte de mim. E isso é algo que eu valorizo muito, assim, eu aprendi a valorizar, porque todas as conquistas e realizações que eu tive até hoje tem muito a ver com o fato de ter conseguido estabelecer uma rotina prazerosa e, ao mesmo tempo, contínua, assim, de projetos longos nos quais eu trabalho durante muito tempo e que no dia a dia você não vê um resultado tão grande, né? Às vezes você compõe uma parte A de uma música e leva uma semana para compor a música inteira e tal, e isso parece um processo demorado, mas quando a gente olha pro ano inteiro e que você conseguiu realizar durante um período mais longo, você percebe que foi algo que te transformou aí. Pra mim, isso é muito importante. Realizar projetos que fazem com que eu me sinta mais vivo, que sejam importantes pra mim profissionalmente e que estejam alinhados com a maneira que eu vivo cada um dos meus dias. E como eu não estava satisfeito com a maneira que eu estava levando minha rotina, meu dia a dia, eu precisei de um tempo afastado para agora, a partir de hoje, poder retomar uma rotina que eu considero ideal e vejo o início desse ano como um belo incentivo para manter essa rotina durante um bom tempo. Tem uma coisa que acho que é muito forte em geral nas redes sociais, mas entre os músicos acaba pesando mais, que é a competitividade. Eu às vezes sinto isso, mas raramente eu passo muito tempo olhando o feed, acabo produzindo conteúdo com uma frequência tão grande que às vezes o tempo que eu tenho para usar as redes acaba se limitando à produção de conteúdo e não ao consumo, né, de informações, e eu acabo vendo raramente o que as pessoas estão fazendo, o que é uma pena, mas ao mesmo tempo eu sinto que ao me ausentar um pouco dos feeds, ao me ausentar um pouco da lógica das curtidas, de que músicos estão fazendo mais sucesso nas redes e ganhando mais seguidores e tal, isso faz com que eu saia um pouco dessa lógica competitiva, né? Eu não me sinta mal com o sucesso alheio, que é algo muito forte. Vários amigos falam, tipo, nossa, eu tô aqui na quarentena e não tô conseguindo criar, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo trabalhar, e vejo uma galera assim, lançando vídeo todo dia, com um mega engajamento, crescendo o público e tal, e me sinto muito mal, porque isso me diz o que eu deveria ser e não sou. Isso me mostra o reflexo do que eu gostaria de estar fazendo e não faço, né? Me mostra minhas falhas. Ver alguém admirável mostra que eu não sou admirável. E acho que, por mais que eu sinta isso de uma forma muito pequena, de uma forma muito pontual, o pouco que eu sinto, as poucas vezes em que isso aparece na minha vida, é muito louco, porque às vezes eu sinto culpa por estar incomodado com essa própria relação competitiva dentro de mim. Tenho que pensar, não, pô, é muito legal que essa galera esteja sendo tão incrível e produzindo coisas tão legais, e o ideal é tentar sugar isso e aprender com isso e não derrubar isso, né? E não pensar que aquilo representa um fracasso. Então eu sempre tento me inspirar nesse tipo de sucesso alheio, mas algumas vezes é difícil. E esse período de isolamento foi um período em que
eu não senti nem um pouco a necessidade de agradar os olhares externos, sabe? É uma coisa que transcende um pouco esse universo das redes sociais e que eu usei ele para exemplificar porque é um exemplo muito recorrente, mas eu acho que a própria lógica de como a internet funciona em muitas instâncias acaba ativando uma lógica competitiva quando você se ausenta dessa lógica, e quando a gente se distancia disso, eu acho que a preocupação se volta para dentro e não para fora. Acho que a preocupação não é mais o que os outros vão pensar sobre o que eu tô postando, né? Quantas curtidas aquela foto vai ter, esse olhar do outro, essa imagem, tudo isso perde um pouco a relevância, porque essa lógica do parecer é mais importante do que ser é algo muito difundido nas redes sociais e muito alimentado por elas. Só que quando a gente concebe um mundo em que as redes sociais não existem, eu acho que o ser acaba ganhando mais relevância, mais importância. Acho que a gente entra em contato com lugares dentro da gente que não são acessados normalmente. Seja porque o tempo vazio remete a memórias da infância, seja porque a gente para pra pensar no que a gente realmente quer, em quem a gente realmente é. Eu acho que o silêncio, ele mostra coisas que o caos não permite que sejam ouvidas. Durante esse período offline, como já tinha acontecido na primeira vez que eu gravei o primeiro vídeo, a leitura se tornou uma parte importantíssima do meu cotidiano. A literatura, pra mim, é uma espécie de conforto. Eu me sinto acolhido pela literatura, como se a solidão se tornasse mais suportável. A partir do momento que você encontra nas palavras de outra pessoa a possibilidade de ser outro, né, de participar de uma narrativa que não é sua, mas ao mesmo tempo de se identificar com outra pessoa. A literatura muitas vezes me mostra coisas em mim que eu nunca soube dizer, e isso faz com que eu me sinta não menos sozinho, mas acho que ao saber que eu tô sozinho junto, a solidão se torna menos pesada. Mas acho que ao saber que eu tô sozinho junto com alguém, que a solidão é partilhada, ela pesa menos. Então pra mim a literatura é um conforto muito grande e eu me alimento um pouco, eu sinto fome de literatura. Então pra mim a leitura é quase uma necessidade, assim, algumas pessoas perguntam, como você lê tanto? Qual que estratégia você usa pra leitura? Mas não é uma estratégia, assim, claro, você fala, antes de dormir eu leio e tal, mas são coisas que eu faço não por achar que ler muito é legal, ou é descolado, ou pra ser culto, né, qualquer coisa assim. Eu acho que isso tudo é muito pouco relevante, na verdade. A literatura pra mim é quase um refúgio, assim, ao contrário disso, assim. É uma das poucas coisas que eu faço que não tem nada a ver com o outro. É uma necessidade interna, é uma fome. Eu acho que é muito isso, assim, uma fome de ter alguma coisa ali na qual eu posso me debruçar. Eu acho que é uma espécie de bengala pra existência. Às vezes é muito bom e é muito gratificante existir, às vezes não. E acho que quando não é, a literatura se torna a minha maneira de suportar a existência. Então uma parte muito importante pra mim desse período fora das redes, longe da internet, foi a leitura. Às vezes eu sinto que eu tenho dificuldade até de adotar uma postura mais contemplativa, assim, sabe? Em alguns momentos eu até consigo, e acho que a impressão que eu causo pros outros é que existe uma serenidade em mim e tal, mas eu tenho uma inquietude também muito forte e acho que a necessidade de estar fazendo algo 100% do tempo também tem a ver com essa fome de literatura. Porque, sei lá, você vai no banheiro fazer suas necessidades e aí você tá no celular, né? Geralmente as pessoas ficam no celular e ficam um tempo lá e aí checam redes e tal. Se você não tem o celular, você fica lá só... um exemplo engraçado. Você fica lá só no banheiro sem fazer nada, só fazendo o número 2, ou você lê um livro, ou se você não tiver nada pra fazer, você só pensa, você só fica lá com você mesmo no vaso. Que poético, né, esse exemplo. Mas é um exemplo que eu acho que faz parte das reflexões que a gente tem tentado elaborar, né, atualmente, porque é um dos poucos momentos do dia em que não se faz nada, ou pelo menos existe a possibilidade de não se fazer nada, né. E mesmo quando eu era criança, eu lembro que eu tava lá fazendo cocô, e aí não tinha celular, né, tinha talvez aqueles que só tinha Snake e ligava, fazia ligação, atendia ligação, e não era interessante o suficiente para ser levado ao banheiro. E eu lia
o verso do shampoo, lia coisa de remédio, lia as coisas do sabonete, né? Umas coisas totalmente irrelevantes, desinteressantes, mas que naquele momento em que eu não tinha nada pra fazer, fora ficar ali sentado no vaso, eu pegava e ficava lendo, né? Era, de alguma forma, uma maneira de preencher aquele vazio. Então, quando eu tô em situações como essa, né, de não saber exatamente o que fazer, tô com um tempo meio livre e tal, esperando o café ficar pronto, né? Botou o café ali, tá fervendo a água, eu vou e pego um livro. Então, ao longo do dia eu acabo lendo bastante, quase que por uma ansiedade. Eu tenho certeza de que a leitura, de alguma forma, acalma um pouco essa ansiedade. Ao contrário das redes sociais, se eu uso esse espaço vazio para sempre estar olhando as redes ou me conectando na internet, assistindo coisas que eu nem quero assistir, eu sinto que a ansiedade se alimenta disso. Acaba sendo um pouco viciante, um pouco compulsivo, é quase inevitável às vezes, mas eu sinto que não me faz bem. E a literatura eu sinto que me faz bem. Sempre que eu uso esses espaços para ler, eu me sinto mais calmo depois, dou risadas, aproveito aquele momento. Então é quase como se a literatura fosse uma forma de respirar um pouco, sabe? De me acalmar, assim. Uma outra coisa que foi bem marcante pra mim durante esse período foi a energia pra criar, pra compor, pra escrever, e eu não sei exatamente o porquê. Eu imagino que tem a ver com o fato de que o processo criativo é um pouco desgastante, né? Você precisa ficar ali e pensar nas soluções e pensar no que você quer dizer e entrar em contato com lugares em que você não está acostumado ou em lugares desconfortáveis, e a arte às vezes ela incomoda quem faz e quem é o espectador, né? Quem faz e quem recebe. E quando existe sempre a possibilidade da gente assistir uma série ou assistir um entretenimento fácil, dar umas risadas, é uma teoria que não sei se faz sentido ou não, eu sinto que esse trabalho que a criatividade propõe acaba sendo menos entusiasmante, porque é uma questão de lei do mínimo esforço, né? Porque eu vou passar todo esse tempo compondo, criando, que é uma dificuldade em vários sentidos, quando eu posso simplesmente ligar qualquer coisa na TV, no computador, no celular e ficar relaxando desse dia de trabalho. Esse tipo de entretenimento fácil não é uma possibilidade. Outras coisas um pouco mais trabalhosas acabam se tornando muito divertidas e muito entusiasmantes, e a composição é uma delas. Então, eu acabei compondo, escrevendo, criando bastante nesse período offline, muito mais do que eu criei em momentos em que eu me forçava a criar. Isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente se força a criar, a compor, coloca uma rotina regrada e tal, e o resultado é menos interessante do que se a gente simplesmente falar, não, vou permitir que o ócio tome conta da minha rotina e vou aprender a lidar com isso. E o ócio acaba trabalhando questões que às vezes surgem de forma que não surgiriam se a gente simplesmente levasse a vida como a gente leva normalmente, criando espaços de trabalho metodicamente alocados para que a criação possa surgir. Eu acho que as duas coisas são legais, né? E as duas são importantes, mas eu acho que o ócio não é o não ter nada para fazer, não é um espaço de preguiça, não é um espaço de vagabundagem, de leseira. Pelo contrário, eu acho que é um espaço trabalhoso e de elaboração e de ideias que vão surgindo, e a capacidade de convencer a si mesmo de que aquilo é importante nem sempre é fácil. Eu acho que eu, depois de muito tempo, finalmente entendi que o ócio abre portas que não seriam abertas de outras formas. É muito fácil se sentir culpado por não estar sendo produtivo o tempo todo. Eu tenho a tendência a me sentir culpado quando eu não estou sendo produtivo. E isso por várias questões que percorrem a minha infância, que tem a ver com períodos em que eu estava estudando muito e tive algumas tendinites e, enfim, é um longo assunto, mas eu tenho essa tendência de querer estar trabalhando o tempo todo. E para mim, lidar com o ócio é muito difícil, só que é muito importante também, justamente por ser difícil. E essa ressignificação do ócio foi uma parte bem importante pra mim desse período fora das redes, que muitas vezes impedem a gente de criar de forma clara. E o ócio, eu vejo dessa forma agora, é como se a gente passasse um apagador nesse papel, né, ou nessa lousa, acho que faz mais sentido como metáfora, e pudesse olhar
para uma lousa em branco, para um quadro em branco, para do zero pensar, bom, o que eu quero fazer? O que eu realmente quero fazer? E isso vale tanto para decisões da vida quanto para decisões artísticas, que no meu caso são a mesma coisa. Eu tava conversando com um amigo recentemente sobre a ideia do músico amador. O músico que decide ou não trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com música e usa a música só como um prazer. E a partir do momento que você começa a trabalhar com música, necessariamente você vai passar por períodos ou dias ou momentos em que a música não vai ser só um prazer, pode ser um desconforto, pode ser um ódio, e eu já vi isso relatado em diversas entrevistas com grandes nomes da música e já vi isso acontecendo comigo e com diversos amigos e amigas, colegas de profissão. E esse amigo com quem eu tava conversando sobre isso, falou que ele decidiu não virar músico. Ele chegou a essa conclusão recentemente, falou, eu não quero trabalhar com música porque eu quero preservar a música em mim só como algo maravilhoso e lindo, como um prazer, um momento de um ritual que acontece sem que isso tenha nenhuma ligação com como eu ganho a vida, com a parte financeira, um dissabor qualquer, né? Eu achei muito legal isso porque exige uma bela coragem, né? Você chegar e falar, não, eu não vou trabalhar com o que eu mais amo para poder continuar amando. E acho que cada um toma essa decisão de uma forma diferente, mas a própria etimologia do amador, né? O amador que é aquele que não é um profissional, se opõe diretamente ao profissional. Essa oposição é a consequência de todo esse amor preservado. Numa época em que eu ia com mais frequência às rodas de choro, eu ouvi várias histórias de chorões que eram mais das antigas, assim, que tinham essa ideia de que você nem podia trabalhar com música, você tinha que ter outra profissão e aí colar na roda de choro, aparecer na roda de choro, lidar com aquele momento da roda como um prazer puro. É quase como se trabalhar com música necessariamente envolvesse uma labuta que corrompesse um pouco a ideia genuína da alegria, do ritual, que forma certas manifestações culturais como o choro, né? E é óbvio, eu não preciso falar, né, que eu discordo dessa visão, senão eu não teria virado músico, mas eu acho que faz sentido. Eu entendo as pessoas que optam por esse caminho e acho que existe sim uma beleza no amadorismo, uma beleza nas pessoas que amam e vivem música, mas não trabalham com ela, que é um pouco diferente em muitos casos das pessoas que trabalham com música. E eu tô dizendo isso porque durante esse período offline eu sinto que eu resgatei um pouco do prazer genuíno que a música me causava antes de eu me tornar um profissional. Claro que a música ela é maravilhosa para mim como profissional em muitas esferas, de formas que jamais poderia ser se eu fosse só um amador. A música me proporciona contatos incríveis dentro e fora do Brasil, proporciona momentos de comunhão em que eu sinto que existe algo que vai muito além da objetividade das palavras. Esse momento do palco, né, que o profissional vive, você ali sozinho com o instrumento, de frente para pessoas que estão dispostas a te escutar e a devolver o que escutaram em forma de não só aplausos, mas de silêncio, de respirações. É um ritual, assim, é uma coisa que eu sinto que às vezes nem parte de mim. É uma sensação que para mim é uma das mais gratificantes, a de estar no palco e sentir que eu não sou protagonista daquele show. E é muito louco de explicar, assim. Eu sinto quase como se muitas vezes minha mão mexesse sozinha e eu tivesse ali só como um intermédio de algo não divino, assim. Eu acho que não é uma coisa de... Eu já ouvi músicos falando sobre algo que vem de Deus e você é só uma espécie de xamã que toca o que veio de Deus. Não, eu acho que não é bem assim pra mim. Eu sinto como se todo mundo na plateia e todo mundo que tá escutando aquilo fosse tão importante quanto eu e quanto o que eu tô fazendo. E cada pessoa tem o seu papel ali. E eu sinto as pessoas da mesma forma que elas sentem a música que eu tô fazendo nesse tipo de ritual de apresentações e tal. Então, pra mim, ser profissional faz muito sentido, porque se eu não fosse, eu não viveria esse momento de uma forma tão frequente, nem tão prazerosa, provavelmente, porque eu me sentiria menos seguro pra estar ali, não teria dedicado tanto tempo pra poder chegar num palco e falar, não, eu sei o que eu tô fazendo e
me sinto completamente confiante para fazer isso e quero desfrutar desse momento da melhor forma possível. Eu acho que para você chegar nesse ponto, horas e horas e horas e horas são necessárias de dedicação, e sem ser um profissional, sem poder dedicar a maior parte do tempo da minha vida para isso, eu não conseguiria me sentir tão confortável nesses ambientes de apresentação. Então, para mim, a vontade de ser profissional tem muito a ver com a possibilidade de frequentemente, constantemente estar no palco, fazendo parte desse ritual. Eu acho que depois desse processo de profissionalização na música, o que mudou para mim com mais força foi onde eu encontro o prazer e a alegria através da música. Antes era uma coisa muito constante. Antes, sempre que eu pegava o violão, sempre que eu tocava com as pessoas, sempre que eu ouvia as pessoas tocando, era um momento quase que sublime. Ou muitas vezes era sublime, claro que muitas também não era, mas eu acho que eu encontrava muitas vezes indo num show, ou pegando o violão e tocando uma peça, ou ouvindo alguém tocar uma música bonita, eu sentia uma coisa indescritível, assim, uma alegria ou uma tristeza que mexe com a gente, e eu acho que essa relação quase mágica com a música foi se perdendo a partir do momento em que eu decidi me profissionalizar. Principalmente porque existe uma exigência e uma cobrança que necessariamente vão estar ali se você precisa viver daquilo e se apresentar e lançar trabalhos e constantemente ser julgado por aquilo que você faz. Porque pode parecer exagerado, mas em muitos momentos a gente tem que se colocar em situações em que as pessoas vão definir e julgar se a sua música é boa ou não, vale a pena ou não, é melhor que a música dos outros ou não. É quase inevitável isso dentro da profissão. E por isso também uma relação tão competitiva entre alguns músicos. Desde que você entra no conservatório, você está concorrendo com outras pessoas. Você entra na faculdade, você também está concorrendo pela mesma vaga com outros músicos que podem ser melhores em muitos sentidos e piores em outros. E por que isso importa, né? Se não pela concorrência que aquela vaga necessita para que o curso, a estrutura do curso seja viável. Para passar nas universidades, você concorre também pela mesma vaga com outros músicos que têm qualidades e defeitos e que podem ser muito melhores em alguns aspectos e não tão bons em outros. E as próprias competições que fazem parte do mundo da música também te colocam numa situação que você é julgado e avaliado. E os editais, inúmeras esferas da vida profissional necessariamente implicam em competição, em estar ali para o olhar do outro e corresponder a esse olhar, porque muitas oportunidades profissionais dependem disso. Então, aquela fantasia, aquela magia inocente que muitas vezes a música tem para muita gente, eu acho que acaba se esvaindo na medida em que a gente se torna profissional. Pelo menos essa é a experiência que eu tive. E esse período fora das redes, fora do trabalho, porque a internet para mim tem muito a ver com a carreira, com a necessidade de corresponder a certas expectativas. E ao me isolar disso, ao me apartar de toda a relação musical que está ligada com a carreira, com o trabalho, com a expectativa que o outro tem sobre o meu trabalho, com a necessidade de me vender, ficando 10 dias desobrigado, completamente podendo fazer música sem precisar fazer música pros outros, né? Fazer música pra mim, foi bem libertador. Porque eu defini que eu só ia tocar violão, e só ia cantar, e só ia viver música em momentos em que isso fizesse sentido, em que eu tivesse vontade. E isso fez toda a diferença. Eu acabei tocando muito, fazendo coisas muito legais, cantando, tirando músicas novas, aprendendo músicas e compondo e vivendo esse ritual musical que faz tanto parte, né, do que significa viver em conjunto no Brasil, mas de uma maneira livre e sem as obrigações que normalmente vêm à tona quando eu penso na carreira e na vida profissional. E isso fez com que isso me devolveu, de certa forma, esse lado lúdico da relação que eu tinha com a música na infância e da relação que muitas pessoas têm com a música de uma forma amadora. Esse período foi um período de férias, no sentido mais genuíno, né? Porque as férias, para todos, geralmente são um momento em que você não trabalha. E se eu tô nas redes sociais, tô postando coisas, tô cumprindo demandas, respondendo contatos, de alguma forma, isso também é trabalho. E ficar offline me deu, depois de muitos
anos férias de verdade, férias em que eu não precisasse de maneira alguma corresponder a nenhuma demanda profissional. E é engraçado porque ficar longe da música fez com que eu me aproximasse dela. Uma coisa importante de dizer é que antes de viajar, antes de passar esse período totalmente sem dispositivos eletrônicos por perto, eu programei todas as postagens de redes sociais. Então elas não deixaram de acontecer por uma questão profissional, né? Eu acho que a maioria das pessoas já sabe que a partir do momento em que você deixa de postar coisas, existe uma imposição das plataformas que mina um pouco seu alcance e prejudica vários aspectos da sua vida profissional. Então eu tive que, antes de viajar, criar uma estrutura de postagens que me permitisse sair tranquilo, sabendo que eu não tô perdendo nada. E eu vou gravar um vídeo daqui a pouco, que vai ser o próximo, ou um dos próximos que eu vou postar, abrindo todas essas redes sociais que eu não abri nesse período e vendo tanto comentários quanto possíveis demandas profissionais que eu perdi. Pode acontecer, né? Corre um risco. Eu decidi correr esse risco, fiquei um tempo offline sabendo que alguma demanda profissional poderia aparecer e que não teria maneira nenhuma de me contatar e que eu poderia perder um trabalho importante ou poderia deixar de responder alguém que esperava a minha resposta, mas eu tentei avisar as pessoas próximas e pessoas com quem eu trabalho que eu ficaria ausente. Então é um risco que eu corri, espero que não tenha acontecido nada, espero que eu não tenha perdido nenhuma oportunidade importante, mas eu vou gravar um vídeo meio que olhando todas as redes e tudo que aconteceu nesse período e meio que dar um veredito se foi uma perda ou só tiveram ganhos, quais foram as perdas, se é que houveram, como foi esse reencontro, né? Como vai ser esse reencontro com o mundo digital. Eu tô preocupado. Não quero voltar a entrar na internet. Se você quiser se inscrever nesse canal para receber notificações sempre que meus vídeos forem lançados, fica à vontade. Inclusive, esse vídeo que eu comentei a respeito, na volta pro mundo cibernético, né? Eu nem gravei ainda, mas vou gravar e vou postar em breve. Um abraço, fique bem e até a próxima.